Já parou para pensar como é que é o seu relacionamento amoroso? Será que por conta de um relacionamento amoroso você está sofrendo? Você está pisando na bola? Ou será que por ser mulher você acha que esse relacionamento tem dificuldades? Hoje a gente vai conversar com a Ana Rosa. Olá, Silvia, boa noite. Boa noite, Rose. A gente vai conversar com a Ana Rosa. A Ana Rosa, ela é terapeuta holística especializada em relacionamentos. Ela trabalha com grupos terapêuticos para mulheres. Estava aqui falando, estava começando aqui o vídeo, falando que já que a gente está na semana do Dia Internacional da Mulher, né? Que não é mimimi, eu já escutei um monte de cara falar, mas isso não é mimimi, né? Tem um fundamento que, infelizmente, os homens não precisam passar pelas agruras que a gente passa, então, para eles, alguns até, muitos compreendem, mas alguns acham que é mimimi. Mas é muito importante a gente se posicionar, né? Esse tema de, será que, porque eu sou mulher, eu tenho mais dificuldades no relacionamento, é uma coisa que instiga um pouquinho, né? Eu fiz a pergunta essa semana, algumas pessoas responderam que sim, que acham que porque se tivessem nascido homem a vida seria mais fácil, né? E dessas que responderam sim, muitas não se acham merecedoras, eu fiquei estarrecida com isso, que muitas não se acham merecedoras de uma relação boa, né? Imagino. Então eu fiquei meio assim. Então eu acho importante a gente falar disso, né? Sim, com certeza, Marta. Interessante você falou da enquete. Eu também fiz uma enquete com a minha audiência. E assim, 69% eu perguntei, né, se eles achavam que é mais difícil se relacionar sendo mulher, sendo que 69% disse que não. Mas quem disse sim era mulher. Então, só mulheres acham que é mais difícil, né? Se relacionar sendo mulher. Algumas mulheres acham que não é mais difícil, né? O fato de. A questão de gênero não seria tão importante, né? Mas eu fiz, inclusive, outras. Fiquei preocupada com a resposta da sua enquete, e porque, na verdade, reflete muita coisa que a gente vai conversar hoje, né? Do contexto atual, enfim. Mas eu também perguntei para a minha audiência, né, se elas acreditam que existe mais pressão para as mulheres estarem no relacionamento. E aí foi a esmagadora maioria, tipo 75%, quase todo mundo diz que sim, né, que nós mulheres sofremos mais pressão para estarmos no relacionamento, né, a sociedade nos cobra, as pessoas, a gente mesma se cobra, né? E muitos também responderam que acreditam que as mulheres são mais inseguras que os homens nas relações. E em relação, eu perguntei no final assim se eles acreditavam que as mulheres e os homens são ensinados a terem objetivos de vida diferentes. E a maioria também falou que sim, né? Porque, enfim, já entrando no nosso tema, né? Como você trouxe a questão do Dia das Mulheres, é histórico e cultural essa educação mesmo, né, para que as mulheres cresçam para um relacionamento, para a gente aprende a brincar de boneca, a brincar de casinha, como se isso Uhum. fosse, né, pelo menos antigamente era assim, graças a Deus, está melhorando, mas como se isso fosse aquilo que a gente precisasse aprender na vida apenas, né? E a cada estudo que eu faço sobre o feminino, inclusive recentemente fiz um curso maravilhoso falando sobre a jornada da heroína, né? Eu vou até trazer alguns desses conhecimentos aqui fresquíssimos para vocês hoje, mas em determinado momento, grande parte da história da humanidade, os homens tinham esse poder, né, de ser que dono das mulheres, né? Eu, inclusive, fiz questão de pegar um pouco aqui de uma questão, inclusive, jurídica, né? Para quem não sabe, eu sou terapeuta holística, mas a minha formação acadêmica é em direito. Eu sou bacharel em direito, né? Já passei 5 anos sendo, inclusive, assessora jurídica, né? De juízes federais. E atuo hoje também, sou servidora pública nessa área, mas minha paixão mesmo é como terapeuta. E
depois de grandes revoluções, de muita luta, né, principalmente a partir da Revolução Francesa, em que as mulheres começaram a atuar no mercado de trabalho, das indústrias, né, e não tinha diferenciação entre homens e mulheres. As mulheres tinham cargas horárias, né, de trabalho altíssimas. E a gente realmente tem questões hormonais, biológicas, diferentes dos homens, fora as questões biológicas no sentido de que a gente é mãe, a gente precisa amamentar, a gente tem a questão da menstruação, etc. Então, foram muitas lutas desde lá da Revolução Francesa, no século XVIII, né, até aqui. E aqui no Brasil, pra você ter ideia, as mulheres, desde a Constituição de 1900, 1800, eu até vou pescar aqui, viu, gente, para não falar nada errado para vocês. Mas desde a Constituição de 1891, as mulheres pediam direito a voto e a gente só foi ter em 1932, ou seja, quase 40 anos depois, que a gente foi ter direito a voto, né, a votar em quem vai ser o nosso representante. E em 34, aí que a Constituição veio trazendo diferenças, né, que é proibindo diferenças salariais entre homens e mulheres. Apesar da gente saber que até hoje existe muito, né, a diferença salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. Proibiu também a questão do trabalho de mulheres em indústrias insalubres, garantiu a ciência médica, etc, etc. Em 62, olha para isso. Isso é muito interessante até para o nosso tema do relacionamento amoroso. Em 62, mulheres casadas começaram a não precisar da autorização dos maridos para poder trabalhar. Imagine, em 62, foi tipo ontem praticamente, né? Tem pouquíssimo tempo, a gente começou a ter CPF, a gente começou a poder dispor da nossa herança. Então, tipo, se alguém da nossa família morresse, deixasse a herança pra gente, não tinha condições nem de poder escolher o que a gente ia fazer com o dinheiro. Olha que absurdo, né, que era. Então, todas essas lutas, depois veio a pílula anticoncepcional, que trouxe também, né, para a mulher mais liberdade de poder escolher se ela queria ter tantos filhos ou não. Porque antes a gente via, inclusive, né, essa questão. Mulheres como minha avó, minha tia-avó tiveram 9, 14 filhos. E se você perguntar se elas queriam ter tantos filhos, a maioria Com delas certeza seria não. não precisava de 9, né? Os 3, 4 já estava suficiente, mas não existia, né? Então a gente tem que considerar um contexto histórico de muitas lutas para a gente chegar onde a gente está hoje. E também de um processo em que a mulher saiu desse papel de só estar em casa, cuidando dos filhos, do marido, nesse lugar, que inclusive é realmente um lugar mais feminino. E passou a ocupar um lugar, inclusive, mais masculino, de trabalhar, de decidir, de fazer e etc. E aí... A Tami Queiroz botou aqui que a avó dela teve 17 irmãos. Coitada dessa bisavó. 17 irmãos. Senhor, coitada dessa mãe. Fora o fato que, assim, as mulheres começavam a ser mãe muito cedo, né? Com 14, 15 anos. Ou seja, era o que a gente hoje acha um absurdo. Nossa, uma adolescente tendo filho, antigamente era normal. Sim. É bizarro. Pois é. Isso, né? E isso tudo, de alguma forma, está dentro de nós. Porque as nossas mães, né, e algumas avós já começaram a trazer para a gente, para a gente entender, né, o contexto. Falas do tipo, estude primeiro, não dependa de homem nenhum, porque elas dependeram de muitos homens, né? Ou pelo menos do marido ou do pai. Elas não puderam viver uma realização plena, no sentido de realização profissional, de estudar, de ter uma profissão, de fazer aquilo que gosta, ou que não gosta, mas ser remunerada por isso, né? Então, a gente, né, o que a gente vê hoje? Mulheres, muitas mulheres solteiras, muitas totalmente traumatizadas, sem querer se relacionar mais, nunca mais. Outras assim, eu quero namorar, mas não quero tanto, né? Eu quero ter alguém, mas eu amo minha liberdade. E aí eu quero, inclusive, quem está aqui na live, vai trazendo aí se vocês se identificam com essas frases, né? O que é que vocês pensam sobre relacionamento? O que é que vem aí para vocês? Né? Eu quero casar, mas eu não quero. Já vi gente falando assim, mas eu não quero ter outro filho. Eu não quero ter um filho grande. Por quê? Inclusive, traz isso também para os nossos relacionamentos, né? Tanto os homens, de alguma forma, foram ensinados, e a maioria muitos deles, buscam
uma mãe no relacionamento, alguém que faça tudo, que provê, quanto nós mulheres, né, por termos o nosso instinto materno, o acolhedor, que é muito do feminino, né, de cuidar, de acolher, de nutrir, isso é do feminino, é natural em nós, né, ou deveria ser mais natural, né, se a gente deixasse realmente essa natureza agir. A gente muitas vezes sai desse lugar de namorada, de esposa, e entra no lugar de mãe desse parceiro. E isso é muito desgastante, é muito pesado, nos sobrecarrega e desgasta a relação. E faz com que esse parceiro vá buscar uma outra pessoa. Porque se a mulher tá cansada, tá desgastada, né, tá estressada, aí ela começa a reclamar, nananana, passa a ser, você tá muito chata, você é muito exigente, você é muito mimimi, é cheia de coisa, nananã. Sendo que isso tudo, muitas vezes, é gerado pela sobrecarga, né, mental, energética, física, de ter que dar conta de muitas coisas, etc. Então, existe, eu quero trazer muito para vocês o seguinte: existe uma questão histórica e cultural, né, que inclusive faz com que, né, como as pessoas responderam, que os homens sejam criados na maior parte das vezes, né, ou que eram criados, que hoje em dia estamos vivendo uma nova geração, né, uma nova forma de educar, graças a Deus, em que os homens eram criados para o externo, para ser desbravador, para fazer o que quiser, para não precisar depender de ninguém, para, inclusive, viver a vida mais, de uma forma mais independente, mais autônoma, e as mulheres criadas para casar e ter filhos e viver a vida em função da família. E existe também... E tem uma né? coisa interessante, Pode Ana, falar. só te cortando um pedacinho, que a gente tem um choque, eu não sei se você sente isso, eu sinto muito isso, um choque cultural de dois movimentos culturais muito grandes em cima da gente. Um que a gente tem que ser guerreira, que tem que ir à luta, que tem que competir de igual para igual, e o outro que não, que a mulher tem que ser dócil, tem que ser boazinha. Eles são completos. E onde é que eu fico nisso? Né? Eu não posso chorar porque chorar é fraqueza, mas dizem que choro é uma coisa feminina. Então, assim, são coisas que batem, né? E a gente fica no meio desse negócio assim. Eu me sinto realmente como um cabo de guerra, ou cabo mesmo, né? Que puxa para um lado, puxa para o outro, puxa. Eu sendo cabo. Eu não sei se você visualiza isso, eu não sei como é que é nos atendimentos, se as mulheres levam isso também para você. Né? Sim, Como eu me sim. posiciono na contemporaneidade, onde eu já tenho alguns avanços, mas assim, aí você olha para uma mulher que resolveu ser do lar, mas tá louca, vai ficar em casa? Mas, cara, ela quer. Né? Aí essa que é do lar olha para outra e assim, mas que mulher louca, trabalha 25 horas por dia, né? Sai para beber todo dia, assim, onde é que a gente entra, né? Onde é que eu posso me encaixar, já que a gente sente uma polaridade muito grande, né? A gente está vivendo coisas muito polarizadas, né? Sim, eu percebo isso. Inclusive, muita gente, eu ouvi muito alguns comentários, inclusive, na questão da sexualidade, né? Sobre o fato das mulheres estarem se colocando, se mostrando mais, né? Expondo o corpo no carnaval, né? Muita gente com pouca roupa, inclusive com biquíni, ou sem, né? Com o peito mais à mostra, não sei o quê. E isso choca, né? A gente. E eu, na minha visão, pelo menos, há um certo excesso, né? Mas é como você falou, a gente está vendo dois extremos. Saímos de uma história, de uma cultura de muita repressão, em que a mulher era a bela recatada e do lar, e isso é que fazia ela ter valor, né? Em que ela não tinha uma vida própria, em que a mulher vivia em função da família e para o marido, e isso a vida dela se limitava a isso. Estamos num lugar também, né? Fomos para um lugar de, graças a Deus, de muita liberdade, da mulher poder escolher o que ela quer fazer, de ter a educação, de ter uma formação, de ter o trabalho, de escolher, inclusive, se ela quer ou não ter filhos, com quem ela quer ter filhos, com quem ela quer se relacionar.
por mais que essa escolha não seja totalmente livre, inclusive eu gosto muito de trazer assim, o quanto que essa escolha é muito instintiva e inconsciente, né? E condicionada, ainda que a gente não saiba, mas muito pela nossa história de vida, por aquilo que a gente ouviu, por aquilo que a gente aprendeu junto com as nossas mães, tias, primas, as pessoas ao nosso redor, né? Principalmente com as mulheres. Mas estamos agora buscando esse caminho do meio, né? Nem só viver, né? A maioria das mulheres hoje não querem viver só para a família, né? Mas também não querem, né? Muitas vezes passar a vida só em função do trabalho. E, inclusive, é muito comum, né? Eu trouxe a questão da jornada da heroína, esse curso que eu fiz recentemente, é uma psicóloga, ou é psicopedagoga? Psicanalista, na verdade. Ela fez um estudo, né, de várias mulheres e ela trouxe assim, como que nós mulheres vivemos uma jornada que ela chamou de jornada da heroína, né, até em referência à jornada do herói, que seria a jornada que o homem passa ao longo da sua vida. Mas nessa jornada, a gente de alguma forma foi vendo aspectos negativos na nossa mãe, e aí a gente foi buscando se diferenciar dela, e de alguma forma, olhando para o masculino e dizendo, ah, mas ser homem é muito melhor, né? E muitas de nós, quem aqui já pensou isso? Eu preferia ser homem é muito mais fácil, ser homem é melhor. Eu já pensei isso. Eu já pensei muito isso. Nossa, na minha adolescência, eu tenho 2 irmãos mais velhos, e eu pensava demais. E eu, inclusive, era muito chateada, eu ficava irritadíssima, revoltada com minha mãe, porque na minha casa tinha várias coisas que só eu e ela fazíamos. E eu ficava, mãe, mas gente, eu não sabia o termo, eu não conhecia ainda o termo isso é machista. Mas eu falava, mãe, isso é injusto. Por que os meus irmãos, os meninos não estão ajudando a gente a lavar os pratos, a arrumar a mesa, a fazer uma faxina, não sei o quê? Por que não? E ela falava, ah, não, mas eles fazem outras coisas. Ah, não, que nada, os meninos não são tão bons nisso, eles não sabem fazer isso. Isso também é uma construção histórica, né? Hoje em dia, quando eu falo com ela, ela falou, filha, realmente, você tem razão, eu era machista e não sabia. Eu falei, tudo bem, mãe. Né? E a gente também entender isso, que as nossas mães ou as mulheres de uma outra geração é uma construção. Né? Tem muitas coisas que eu ainda me percebo com um discurso, um pensamento e até mesmo um comportamento machista. Porque nós estamos numa sociedade machista, né? E aí eu também queria trazer, inclusive, Marta, algo bem interessante que eu aprendi, tenho aprendido, na verdade, em relação ao feminismo, muita gente tem muito preconceito e um julgamento muito deturpado do que seria o feminismo, né? Muita gente torce o nariz, feminismo é coisa de mulher mal amada, mulher que não quer se arrumar, que não quer se vestir, que não quer ter homem, que é lésbica, que é isso e que é aquilo. E não é verdade. O feminismo é um movimento muito maior e ele traz basicamente a igualdade entre os gêneros, mas ao mesmo tempo uma equidade, um lugar da gente tratar igual os iguais, mas tipo, como é que se fala? Mas atentando para suas desigualdades. E uma das coisas, uma das premissas... Não é o oposto do machismo, né? O que muita gente considera feminismo é o oposto do... Não, é uma outra corrente. Isso, que na verdade traz a gente olhar para os dois gêneros e buscar acolher os dois gêneros e dar a eles oportunidades e dar a eles ferramentas considerando as suas diferenças. Então, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, tipo, se você estiver diferenciando algo, se você justificar o fato de alguém poder fazer ou não fazer algo, ou dever fazer ou não fazer algo pelo seu gênero, isso é machista. E o feminismo, pelo contrário, que todo mundo pode fazer tudo, a menos que exista uma justificativa plausível, e essa justificativa não pode ser o sexo. Não é porque você é mulher, você não pode andar na rua 10 horas da noite, e o homem pode. É nesse sentido. Não é porque você é mulher que você pode cozinhar bem e o homem não pode. Porque serve para os dois lados. Né? Então é bem interessante a gente começar a refletir sobre isso. E até para o homem, por exemplo. O machismo traz um lugar de muita
de muita dureza para o homem, né? Esse lugar de você não pode sofrer, você não pode chorar, você é menino, você é maricas, e aí vem vários termos pejorativos, né? Isso é mimimi, isso é besteira, deixa de coisa, homem não chora, nananã. E a gente vai podando os homens, né? Não dando para eles a permissão de sentir. E sentir é humano. Se a gente não sente, a gente Uhum. não é humano. Mas é fato de que as mulheres são muito mais conectadas e têm uma facilidade muito maior nesse sentido, até de ser empática com os outros do que os homens. Isso é natural da gente. Isso é instintivo em nós mulheres. E ao mesmo tempo que a gente pode dizer assim, muitas vezes nós mulheres ouvimos coisas como: ah, você é muito fresca, é muito chorona, é manteiga derretida, é mimimi, por tudo chora. E isso também é violento com a gente. Isso também é desconsiderar a nossa. Não nos dá a permissão de sentir, que é maravilhoso, que é fundamental para a nossa vida, né? Mas aí, voltando para o contexto, mais especificamente, o que é que a gente tem visto hoje, né? Em relação a essa questão de relacionamento. Relações muito mais fluidas, pessoas que têm dificuldade de se relacionar, que muitas vezes ficam naquela coisa: ah, só tô ficando, aí passa um ano ficando com a pessoa e tem medo, muitas vezes, no fundo, né? O que tem embaixo. Não é só uma questão de: ah, eu quero liberdade, ah, eu não quero problema. Eu vejo muitas mulheres falando isso: ah, mas eu não quero ter problema, eu não quero ficar esquentando minha cabeça, ou eu não quero dizer para onde eu vou, não quero isso, não quero aquilo. Sendo que, tipo, esses detalhes, né? Você compartilhar da sua vida, você trazer um pouco do que. Contar um pouco, né? Do que você vive, para onde você vai, dar uma satisfação, isso faz parte, muitas vezes, de uma relação, mas não é só isso, né? Existem outras Uhum. coisas que constituem a relação. E a gente vê isso. Muita gente com dificuldade de se abrir para o amor, achando que se vulnerabilizar, que contar do que você sente é frescura, é besteira, eu vou ser frágil, eu vou ser fraca. Muitas mulheres, nossa senhora, eu tenho vários clientes que falam isso: ai, Ana, eu não sei falar para ele. E aí o que acontece na prática? Tanto a gente fica com dificuldade de se relacionar, fica solteira, querendo estar com alguém, mas com medo de se abrir, quanto também a gente muitas vezes acaba deixando de viver relações bacanas ou de tornar aquela relação melhor. Porque se eu não falo pro outro como eu me sinto quando ele faz ou deixa de fazer alguma coisa, o outro não tem como saber. Ninguém tem bola de Uhum. cristal pra ver, olha, não. E até porque o que pra E eles mim. também não foram ensinados pelas mulheres que eles podem falar, então eles também fica um mudo do lado de cá, um mudo do lado de lá. Então fica difícil, né? Realmente fica difícil o Exato. relacionamento. E fora que quando eu não sei. E você já viveu isso, Marta. Quem tá aqui na live, fala que vocês já viveram isso. Às vezes, tipo, o outro, sei lá, seu parceiro falou alguma coisa, ou não falou alguma coisa, falou de um jeito X. Aí você já começou: ai, mas ele tá estranho comigo. Aí você já começa a fazer aquele looping mental, né? Ela cobrar: ah, mas foi o que eu fiz, foi aquilo outro, ele já não me ama mais, ele já não me quer, e não sei o que, nanã. Aí você começa a ficar estranha com ele. E aí ele também começa a ficar Sim. estranho com você. No final das contas, o que poderia não ser nada, vira uma coisa gigante. Por quê? Porque a gente não chegou para outra pessoa e falou: olha, você falou tal coisa, o que você queria dizer com isso? Ou então, hoje você não me deu um beijo, eu senti falta, eu gosto quando você me beija, eu gosto de receber o seu abraço, você tá acontecendo alguma coisa? E aí a gente muitas vezes tanto acaba não evoluindo, né? Principalmente quem tá nessa fase de ficante: ah, mas eu não vou perguntar pra ele. Tenho muitos clientes: ah, mas ele vai achar que eu tô querendo tomar conta da vida dele. Ah, mas ele não me deve satisfação porque ele é meu ficante. Eu falei: tudo bem, ele realmente não te deve satisfação enquanto ficante. Mas se você tá querendo saber algo, tem algo que pra você é importante, que tá te incomodando, né? Ou Pergunta. queria te deixar mais segura, você pode perguntar. Eu sou da teoria de que o não a gente já tem. A gente vai atrás do sim, a gente vai atrás da clareza, né, na relação. Então, a Tami trouxe aqui, né? Ainda vejo muito homens com problemas para conversar. E é verdade, homens, eles não sabem falar sobre sentimento. Se nós, mulheres, que sentimos tanto, que temos uma facilidade tão grande de sentir, a gente muitas vezes não sabe falar sobre os nossos sentimentos também, né? E eu me incluo nisso.
Primeiro porque muitas vezes a gente não sabe nem nomear o que a gente está sentindo. Mas, eu tô sentindo um negócio, eu tô estranha, não sei, não tá legal. E é o quê? Você tá sentindo raiva, tá sentindo angústia, tá sentindo tristeza, alegria, preocupação? O que você está sentindo? E eu vou mais fundo ainda. Eu ensino para as mulheres com quem eu trabalho, né? Eu trabalho tanto com atendimento individual, quanto com trabalho em grupos, né? Eventos terapêuticos, vivência, jornada. E principalmente no trabalho individual, eu sempre ensino para as minhas clientes uma coisa muito bacana, chama comunicação não violenta, o CNV. E a CNV traz assim ensinamentos simples e necessários que fazem muita diferença na nossa vida. E um deles é a gente comunicar, né? A gente identificar e comunicar o que a gente está sentindo e o que a gente necessita. Porque mais importante até do que o sentimento é o que tem por trás do sentimento. Então, por exemplo, a gente tem medo, eu não gosto de sentir raiva. Raiva é feio, eu não posso sentir raiva da minha mãe, ou eu não posso sentir raiva do meu namorado, ele é tão bacana comigo, eu estou sendo ingrata, a gente já vem com vários julgamentos, né, sobre o que a gente está sentindo. E, na verdade, a raiva, a tristeza, a angústia, seja um sentimento desagradável, qualquer sentimento desagradável, ele fala de que alguma coisa que é importante para a gente não está sendo cuidada. Então, às vezes, a pessoa não está a comunicação, às vezes é a colaboração, porque você está fazendo tudo sozinha, você não está tendo a colaboração, a contribuição do outro. Às vezes é a parceria, às vezes é a companhia. Então, assim, se a gente não tem clareza do que a gente está sentindo, do que a gente quer, se a gente não comunica para o outro, como é que a gente vai receber aquilo que a gente quer? Né? Fica bem difícil. É aquilo que eu falei, assim, se a gente enquanto mulher, não consegue fazer, como é que você vai ensinar alguém a fazer? Porque assim, o primeiro contato do homem, a primeira relação que o homem tem é com a mãe. Exato. Seja ela biológica, mas assim, é alguém que faz, ou alguém que faz a função de mãe, pode até ser um homem fazendo, né? Mas é alguém que faz toda a questão do materno, né? E aí não consegue ensinar, essa pessoa não vai, por si só, pensar nesse assunto. Não? E aí ele chega na relação, a gente está lá, ele chega, faz alguma coisa que me incomoda, mas às vezes ele faz até inconscientemente. Assim, chega e não deu um beijo, porque chegou cansado, seja lá qual for o motivo, chegou estressado do trabalho, aí eu já vou começar. Pô, o que aconteceu? Será que ele beijou outro e não quer me beijar para eu não sentir? Já viaja, né? O pensamento vai longe. E é criativo, Aí você não pergunta. Aí fica aquele mal-estar. Aí no dia seguinte ele faz alguma coisa, não tem mais nada a ver. Aí você vai e estoura. O pobre da criatura olha para sua cara assim, mas o que houve? Ele já fez a segunda cagada, entre aspas, né? Mas ele nem sabe que ele fez a primeira, porque de repente ele nem fez. E a gente está achando que ele fez. Aí ele faz uma segunda, que seria talvez a primeira, aí leva uns... Então, assim, realmente é complicado. A gente tem que entender um pouquinho e se permitir. É aquilo que eu falei, mostrar fraqueza, alguém colocou aqui, ser chata. A gente tem que dosar. Não é a cada 5 segundos perguntar, você me ama? Fala pra mim, você me ama? Você tá me traindo. Não ligou na hora que tinha que ligar. Onde você tá? Já passa 10 minutos, onde você tá? Isso é ser chata. Assim, a gente tem que aprender a dosar isso. Né? Porque assim, eu acho um saco, seja lá quem me ligue, pode ser namorado, pode ser filho, pode ser mãe, a cada 20 minutos tá chegando. Que nem o burrico do Shrek. Você chegou? Falta muito. Eu acho um saco. Então, assim, se eu acho um saco, por que eu vou fazer com o outro? Sim. Então, e você trouxe algo começar a pensar nisso. Também, né? Tanto outra coisa. Você trouxe 3, eu quero, né, pontuar 3 coisas que você trouxe. Uma em relação a essa questão da gente aprender, né? A gente estuda para quase tudo na vida. A gente não nasce sabendo ler, a gente não nasce sabendo escrever, a gente não nasce sabendo andar, a gente vai aprendendo. E em relação a relacionamento amoroso, a gente acredita que temos que saber fazer tudo.
E não, a gente também pode aprender a se relacionar melhor. A gente pode aprender a se abrir para o amor. A gente pode aprender a ser uma mulher mais confiante. A gente pode aprender também a ser uma melhor companhia. A gente pode aprender a se amar, a ser uma melhor companhia para você mesmo, inclusive. Porque muitas vezes nós somos as nossas piores carrascas. A gente tá, né, Uhum. tá ali, ó, se chicoteando, se punindo, se culpando por várias coisas. Então, é bem importante a gente lembrar disso. Estamos aqui aprendendo. E eu gosto muito, né, do meu serviço enquanto terapeuta né, de fé que trabalha com mulheres, que eu digo que a minha missão atual é empoderar outras mulheres através do resgate do amor próprio e de relacionamentos saudáveis. E nesse processo, né, nesse empoderamento, nesse resgate, eu compartilho muito do que eu aprendi com as minhas formações técnicas, né? Dentro das terapias, eu tenho, sei lá, umas 6 formações já, mas também do que eu aprendi na minha vivência, né? E compartilhar com ela sabendo que a gente está aprendendo juntas. Eu não sou melhor do que ninguém e ninguém é melhor do que eu. Estamos aqui aprendendo. E assim como a gente precisa aprender, os homens também estão aprendendo. E a gente aprende também nas relações. Muitas vezes a gente acredita que, mas eu vivi uma relação, mas a gente terminou, não deu certo. Não deu certo, quer dizer que não foi para sempre, mas nada é para sempre. Deu certo um determinado tempo, né? E o que que você aprendeu com essa relação? Para que te serviu isso aqui? Porque eu acredito que até a relação mais desafiadora, até a relação mais abusiva, ela te serviu para algo. Inclusive, a gente aprende muito com o contraste. A gente não precisa aprender com a dor, né? Com o sofrimento. A gente não precisa. Eu acredito que nós estamos aqui para ser felizes, né? A gente não precisa ficar no sofrimento. Mas a dor, né, faz parte da vida em muitos momentos. Inclusive porque na relação né, de casal, principalmente, em qualquer relação, a gente aprende com o outro. Mas principalmente na relação de casal, a gente tem um espelho na nossa frente. Então, muitas vezes, o que incomoda no outro é aquilo que está dentro da gente, que a gente está precisando olhar. Será que o que incomoda no outro é uma falta de organização? O que incomoda no outro sei lá, é uma escassez? É por ele não estar lidando bem com o dinheiro? Será que você está lidando bem? Ou será que ele está mostrando para você algo da sua família que você não quer ver? Algo que, enfim, e que a gente pode olhar para tudo isso, né? É importante a gente olhar para tudo isso. E você trouxe também, eu já me perdi no que você tinha falado. Em relação a ser chata, é isso, a gente precisa ter cuidado, né, com o que a gente fala, com o que a gente faz. E lembrar também que a gente é ser humano. Tipo, meu namorado de vez em quando fala assim, meu amor, é assim que você está estudando CNV? Eu falei, meu lindo, mas eu sou ser humano, viu? Eu não sou, tipo, eu busco aplicar CNV na minha vida, mas tem determinados momentos que não tem CNV certo. Às vezes a gente sai mesmo. Inclusive, eu tô lendo relendo o livro de CNV, que ele traz, o fundador da técnica, ele fala que em determinados momentos ele queria matar a pessoa, trucidar, não sei o que falar. E tem vezes que ele se estressa, que ele xinga, que ele faz, que ele acontece, mas muitas vezes ele olha tudo isso, ele fica observando os pensamentos dele, querendo acabar com a pessoa, julgando que a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, nananã, que não deveria, nananã, e ele vai respirando para conseguir entender o que é que está por trás de tudo aquilo, dessa violência, porque a nossa sociedade é violenta e a gente aprende isso, né? A Então, gente julga o tempo inteiro. todo dia. Até porque assim, a gente julga a partir do que a gente tem de experiência. Então, não é que seja certo ou errado, assim. Eu vou julgar com os conhecimentos que eu tenho. E se o outro não me dá nenhuma informação, nenhum dados e fatos, eu vou usar os meus dados e fatos. Exatamente. Né? Então, realmente, assim, é o que a gente aprende com a comunicação não violenta, é assim, vamos escutar os dados e fatos do amiguinho, porque a história dele é diferente da minha. Exatamente. Né? E escutar além Então, do que a pessoa está dizendo, que eu acho que é o maior desafio dentro da sim, política. sim. Então, Porque assim, normalmente a gente a só gente fala. sair do nosso lugar olha, eu sei, não sei nada, mas eu vou ouvir o outro até para entender. Eu posso continuar achando que ele está extremamente errado, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo, querer até enforcar ele. Mas eu vou me dar um tempo para entender o que está acontecendo, do porquê Exato. que ele faz isso. Porque às vezes, assim, numa relação, ele aprendeu lá com a mãe dele, com a família dele,
que, que mulher que sai de casa para trabalhar não é tão boa assim. Que na Sim, verdade a mulher tem que sair para trabalhar, mas tem que chegar em casa, tem que estar cheirosa, linda e maravilhosa, com a comida pronta, a casa arrumada e a louça lavada, né? A que custo, de repente, essa mãe fazia esse papel? Tá? E, e na minha cabeça não é isso, não funciona assim. Eu adoraria, assim, estar em casa sempre linda e maravilhosa, sem precisar usar filtro, né, né? Mas assim, tem dia que não dá, tem dia que até o humor da sujeita aqui não permite. E tá sim. tudo bem, né? E o outro tem que entender também que assim, que eu vou entender do lado dele e ele tem que entender o meu, para que a gente consiga construir esse caminho do meio. Juntos, isso. E eu gosto muito da CNV, porque, por exemplo, uma questão que era muito forte na minha relação com o meu namorado era a questão dos pratos. Era um problema. Porque eu gosto muito, para mim é muito importante a organização, a limpeza. Eu ficava agoniada com aquela pia cheia de pratos. E meu namorado não se importava tanto com isso. Para ele, tanto faz como tanto fez se a pia tá cheia de pratos, lava agora, daqui a meia hora, amanhã, depois. Para ele não. E a gente muitas vezes estava junto, aí eu queria, bora, amor, bora arrumar, não sei o que, e ele, não quero, não sei o que, e aí ficava, e às vezes eu brigava, não sei o que, até, e eu ficava chateada quando ele não fazia, às vezes falava, tipo, meio que obrigava ele a fazer, outras vezes eu ficava só chateada e ia fazer, não sei o que, e aí eu já, tipo assim, se eu tava bem, tranquila, amorosa, depois eu tava pirada, eu já não queria mais muito dengo, muito namoro, não tinha mais clima pra muita coisa. E aí, até um dia que eu cheguei para ele e falei: olha, preste bem atenção. A limpeza e a organização é muito importante para mim. Eu sei que para você não é, mas isso para mim é muito importante. Então, o que é que você acha da gente fazer juntos? Se a gente fizer juntos isso aqui? Porque eu não gosto de. Aí, mas eu não gosto de lavar pratos. Eu digo, bem-vindo ao clube, meu lindo. Eu também não gosto de lavar pratos. Só que eu não tenho máquina de lavar, não tenho uma secretária, alguém para poder me ajudar. Então, se eu não fizer, eles não vão se fazer sozinhos. Então, assim, o que é que você acha da gente fazer juntos e tornar esse momento mais curto, porque se duas pessoas fizerem a mesma coisa vai ser mais rápido, e mais divertido. E aí, o que é que você acha da gente lavar juntos? Bora fazer uma experiência, porque aí a gente termina de comer, de jantar, de qualquer coisa, lava os pratos e depois a gente vai ficar juntos os dois, se divertindo, descansando, namorando. O que é que você acha? No começo, né, a gente foi ajustando, não sei o quê. Hoje em dia é a melhor coisa da vida. Por quê? Não tem essa conversa, não tem esse estresse, vai fazer, não vai fazer, não sei o quê. A gente terminou de comer, vamos os dois pra pia. Ele passa a bucha e eu enxago. E aí eu então, tipo, não, amor, hoje eu vou limpar, vou arrumar a mesa, vou guardar as coisas e você vai lavar os pratos. E a gente divide as coisas. Então, assim, não fica sobrecarregado pra ninguém. Eu atendo a minha Uhum. necessidade de limpeza, de organização, e ele atende a necessidade dele de diversão, porque depois que a gente faz juntos, que a gente, inclusive a gente canta, a gente namora, a gente se beija, dá risada, nananana, a gente tornou esse momento, que é um momento aparentemente chato, né? Porque poucas pessoas gostam de lavar prato, Nossa. uma coisa mais legal. E assim, isso melhorou muito a nossa relação. Porque aí depois disso a gente fica juntos e é massa. Então, assim, são coisas simples às vezes, mas que no dia a dia, principalmente para quem tá casado, não sei o que, olha que eu nem sou casada, mas assim, final de semana meu namorado tá aqui o final de semana quase todo, a gente passa um tempo muito grande juntos. E isso desgasta a relação. Isso a gente vai se afastando do outro. E pode ser tanto para uma questão assim do dia a dia, como pode ser para uma coisa simples, de, pô, eu não gosto quando você fala assim comigo, olha, eu não tô afim de fazer tal coisa, ou eu prefiro que você me chame assado, ou como você falou, eu adoro quando você me beija, eu adoro quando você fala isso, aquilo, outro, né? Então me trouxe aqui, tem homem que quer casar com um árabe, que vai estar toda para o marido em casa, sendo que não vai manter a mulher como fazem lá. Então, Mas nem lá é assim, acredite, tá? Nem lá é assim. Elas também não ficam toda, não. Não pense que elas são só submissas, não. Eu estudo o mundo árabe, não é bem assim que como vendem pra gente, não. tá vendo? Tem outras. Elas não têm independência. Assim, é diferente da gente aqui.
mas elas Sim, também não são tão assim totalmente subservientes, submissas, são não. com certeza. Mas tem homem que quer, homem ocidental que quer, assim, quer ter a secretária de luxo, né? Arruma a casa toda e que ainda tem o sexo. Então, é perfeito. É, Tem realmente, infelizmente, e a gente foi criada, que a Ana está trazendo, assim, culturalmente, se a gente está falando de quê? 3 gerações? 4 gerações? Não estou falando nem de 100 anos. A gente está falando de mulheres que eram criadas. Até a gente Vocês olha as histórias da Disney de antigamente e olha as histórias da Disney atuais. As histórias da Disney de antigamente, as princesas são aquelas coisas todas assim, boazinhas, que precisa de quê? de um Do homem príncipe para salvar. encantado. Exatamente. Quem não queria o príncipe encantado montado num lindo cavalo branco, cavalo negro, para mim tinha que ser um cavalo negro, mas quem não queria? E hoje em dia você vê as novas princesas, a geração de princesas que tem vindo com a Frozen, com a Moana Valente. e as outras, a Valente, elas se viram sozinhas. Elas já estão no outro extremo. Vai chegar um meio termo dessas princesas, mas elas saíram do extremo do Bela, Bonita e do Lar para vamos à luta, vamos queimar o sutiã e vamos embora. Exato. Né? Elas estão E vamos mostrando ver esse outro sozinhas. extremo. E na verdade, os dois, como você Vamos falou, né, Marta? E como a gente falou mais cedo da live, são os dois extremos, e os dois extremos são extremos. Eles não são o ideal, né? Então, nem só viver para a família, para o marido, para viver em função de um relacionamento. E como você falou, e até os contos de fada, até as histórias da Disney, elas estão no nosso imaginário. Então, a gente, muitas de nós, né, começamos a conhecer uma pessoa e daqui a pouco você já tá lá, e será que vai ser um bom pai, um bom marido, não sei o que, não sei o que, mas lá tem que passar no checklist, né? Você ainda tá conversando com o cara na night, né? Nem saiu direito. Exatamente. Não sabe nem se o beijo é bom, ou você não sabe nem se vocês vão ter química, não sabe nem se vocês vão ter papo, se vocês vão ter assunto em comum. Você já está pensando lá na frente. Então, assim, isso é algo, inclusive, que a gente precisa estar consciente. Opa, peraí, eu estou pensando muito lá na frente. Calma. Agora, inclusive, tem uma frase muito bacana que um ex-paquera meu me falou, que eu estava conhecendo uma pessoa, eu estava toda encantada, não sei o quê, e esse ex-paquera virou um pouco amigo, né? Não vou dizer que é amigo, que eu não fico contando da minha vida, mas a gente, né, se conversava de vez em quando. E aí ele um dia falou assim, Aninha, se divirta. E essa é uma diferença muito grande, por exemplo, né, entre mulheres e homens nos relacionamentos. Os homens, muitas vezes, buscam apenas diversão. E na diversão inclui-se também o sexo. E as mulheres, muitas vezes, buscam no relacionamento o pai dos filhos, o marido perfeito, o príncipe encantado, como você falou. Então, nem tanto um, nem tanto o outro, porque viver só de diversão e sexo não preenche ninguém. Isso é muito vazio. E isso também fala para homens e mulheres, tá bom? Eu tô falando do exemplo dos homens aqui, né, que é o padrão, muitas vezes, ou era o padrão que está se quebrando hoje em dia, mas isso também fala sobre uma dificuldade de fazer vínculos. É um medo de você se vincular ao outro, medo de você se vulnerabilizar. Inclusive, uma das coisas que mais fortalece a conexão emocional entre as pessoas é você se vulnerabilizar. Então, se eu conto para você como eu me sinto, o que é importante para mim, se eu falo da minha vida para você, eu começo a criar um laço de vulnerabilidade e confiança com você. Se você é recíproco nessa relação, se você também conta para mim, eu começo a confiar. E a gente vai construindo essa relação aos poucos. E aí eu já trago um outro problema em relação às mulheres, um outro erro muito comum em relação às mulheres, é justamente essa tendência a gente estar no lugar de doadoras. Então, às vezes o homem faz um ai, a gente faz A, B, C, D, F, G para ele. Então, assim, e a relação desequilibrada, ela não dá certo. Porque, né, eu trouxe até os meus bonequinhos aqui da constelação, mas acho que hoje nem cabe muito. Mas, assim, o que acontece, né? Dentro da constelação familiar, uma das leis é a lei do equilíbrio, é a lei do dar e receber, a lei da troca. Então,
a gente precisa cuidar enquanto mulheres para eu recebi isso, eu vou fazer também menos. E aí, se ele fizer, e vice-versa. E um relacionamento, ele é baseado em reciprocidade e nutrição, como qualquer coisa na vida, né? Tudo a gente vai, seja uma planta, seja, sei lá, um investimento financeiro que você faz, é a lei do investimento. Você bota um pouquinho, ele rende, você vai lá e bota mais. Porque se você pegar, sei lá, um determinado investimento, que você colocou um valor e o investimento não está rendendo bem, né? A menos que seja uma ação que tenha a possibilidade de aumentar depois por alguma mudança, né? Mas em geral, aquilo ali tem que ser positivo. Se for negativo, opa, peraí, aqui não tá legal, eu vou tirar o meu dinheiro. E no relacionamento é a mesma coisa. Se você ficar dando muito, esse homem vai dizer, opa, peraí, aqui é demais. E quantas vezes quem tá aqui, né, que é solteira, provavelmente, ou que recentemente foi solteira, já viveu algo do tipo, ai, tava tão bom, a gente tava super intenso, não sei o quê, e ele sumiu do nada. Eu já vivi isso várias vezes, várias. E eu ficava me julgando, me punindo, me culpando, meu Deus, tem uma coisa errada comigo. E algumas dessas vezes eu já era terapeuta, eu já tinha ajudado mulheres. Inclusive, semana que vem não, esse sábado, eu vou pro casamento de uma amiga que também foi minha cliente, que ela estava, assim, bem desiludida com a vida amorosa. Ela tinha vivido uma relação muito intensa, mas terminou essa relação e ela ficou achando que, tipo assim, não dava certo mais no amor, não ia encontrar ninguém que fosse, né, para ela, que ela, enfim, apesar de ser uma mulher linda e super interessante. E a gente fez um trabalho e eu ajudei ela a se abrir novamente para o amor. E hoje ela tá com uma pessoa super maravilhosa, um homem incrível em vários aspectos, e estão juntos e vão casar. Então, assim, a gente precisa entender que tudo é uma construção. E o relacionamento é uma construção. E não é nem questão de ser egoísta, assim, o cara deu um pouquinho, eu vou dar um pocão. Não, porque às vezes esse pocão ele não tá preparando. O cara tá querendo ficar. Aí você já quer ficar, casar, ter filho, morar na Europa. Isso só tá. No momento, a criatura só quer ficar com você. Né? Então, assim, você quer, é a questão que você falou. Vamos deixar claro, dialogar mesmo, assim. Não é chegar assim, o que você quer? Você quer casar? Não, isso é ao longo da relação, né? Mas, assim, escutar o outro e entender, poxa, eu tô aqui com expectativa de que eu quero casar. Será que ele quer casar? Será que ele quer morar junto? Casar no sentido de morar junto, não tipo papel, né? Será que ele quer isso? E sondar. Se ele quiser, aí você pode até morar sozinho num apartamento. Pô, vem morar aqui comigo. Mas assim, não adianta você oferecer para morar contigo se o cara só quer se divertir. Sim. Inclusive, ó, meu namorado acabou de chegar aqui sincronicamente porque você falou isso. E um aspecto que eu queria pontuar na live, né, que a gente até botou no texto, era a questão dos limites. Então, a gente também precisa ter consciência dos nossos limites, do que é importante pra gente, né, dos nossos limites, dos nossos valores, para poder comunicar ao outro e para poder construir uma relação que faz sentido. Então, muitas vezes, até por uma questão medo de ser abandonada, medo de ser rejeitada, medo de ser trocada, de ser traída, medo de não dar certo. Ah, o que a pessoa vai pensar se eu falar isso, se eu falar aquilo, né? No começo, pessoalmente, tem muito essa questão. E aí, muitas vezes, as mulheres acabam, não, ele só quer ficar, mas eu quero namorar, mas tá tudo certo, a gente vai levando, vai levando. A pessoa vai te Vou mudar ele lá na frente eu mudo ele. A gente vai cozinhando, você em banho-maria, e aí você, tipo, principalmente quem tá nesse lugar de ficante, né? Que aí você começa a se envolver emocionalmente com o cara. Muitas vezes as mulheres acabam ficando só com uma pessoa, né? Só com esse ficante. Enquanto o homem, como ele tá procurando mais diversão, ele tá ficando com você e com outras 3. Então, assim, ele não tá muito preocupado. Nem sempre ele tá se envolvendo emocionalmente com você. E aí você acha, não, mas daqui a pouco ele vai mudar, isso vai mudar. Né? E não é necessariamente assim. Pode ser que a pessoa mude
Pode, se vocês estão construindo uma relação bacana, se existir essa conexão emocional, né? Se existir essa troca equilibrada, se você também for uma boa companhia, né? Como você trouxe, Marta, mas se você for uma mulher chata, vai ser difícil até você mesma querer se suportar. Mas, assim, é importante a gente saber os nossos limites. E aí eu queria contar, por exemplo, a minha história com meu namorado. A gente estava ficando e ficando, e estava muito bacana. Cada vez mais eu queria estar com ele, cada vez mais ele queria estar comigo. Só que eu não queria ficar ficando muito tempo. Eu digo, peraí, eu não quero isso para ficar aqui de qualquer jeito, porque eu já tinha clareza de que eu queria um relacionamento amoroso sério, que eu queria namorar. Tinha acabado, estava no final da pandemia, eu tinha ficado muito tempo sozinha, porque eu moro sozinha, então eu tava assim, eu quero namorar, eu quero um relacionamento, eu quero um homem maravilhoso, parceiro, amigo, que sabe, que faça questão de estar comigo, que me abrace, que me veja, que seja uma companhia. E aí, em determinado momento, numa das nossas conversas, eu cheguei para ele e falei, olha, mas ele tinha me chamado para ir para o São João, na casa da família dele. Eu falei, ó, eu não vou, porque a gente é paquera, a gente é ficante. Eu não acho que ficante precisa conhecer a família. Então, eu não vou te apresentar a minha família enquanto ficante. Também não quero conhecer a sua enquanto ficante. Para mim, para apresentar a família, tem que ser namorado. E as coisas precisam cada momento do seu tempo. Então, se a gente um dia for namorado, eu vou para esse negócio, mas eu não vou só por isso. Beleza? Ah, não, você. Eu falei, não. E aí foi muito interessante que logo depois disso, ele me mandou uma mensagem, tipo, uns 2 dias depois disso, ele mandou uma mensagem: oh, acho melhor a gente se ver menos por causa da pandemia, os casos de morte estão aumentando, isso e aquilo outro. Eu falei, aí imediatamente na minha mente, meu Deus, eu falei de namoro, esse homem já vai sumir. Aí vem todos os traumas da vida, né? Você já começa a imaginar, você fala, ai meu Deus, eu que espantei, não sei o quê, e agora mais um que vai sumir, que não vai dar certo, não, não, não. Só que aí, ó, a importância da gente estabelecer uma comunicação eficiente, e é uma das coisas que eu mais admiro e valorizo na minha relação atual. É essa questão da gente falar do que a gente está sentindo e de o que é cada coisa. Então, ele, logo depois desse Tá áudio, rindo aqui. ele tá dando Ele tá risada. rindo Logo aqui. depois desse áudio, ele mandou assim: olha, mas eu quero que você saiba que eu quero continuar ficando com você, que eu tô gostando muito de você, que eu quero cada vez mais estar com você, mas é porque eu realmente estou ficando com medo, até pela questão da minha família, nanana. Aí, em primeiro momento, mesmo ele falando isso no áudio, no final do áudio, eu já fiquei assim, várias crenças, várias coisas, traumas, tudo vem aqui, a mente é respirei fundo. Calma, respira. Parece né, que as coisas estão acontecendo, vão acontecer de novo, mas não é. Você já é outra pessoa, você já está atraindo outra coisa, vamos lá. E aí eu falei com ele, ó, muito obrigada, inclusive, por você deixar claro isso, porque mesmo você deixando claro que você queria continuar estando comigo, me veio vários medos, várias crenças de que eu falei de namoro e você estava correndo, porque você não queria isso. E aí foi pouco tempo depois, a gente começou a namorar, ele pediu namoro, a gente começou a namorar, e aí eu fui até pro São João, lá da família dele, mas já como namorada. E ele fala que não, mas eu tenho certeza de que se eu não tivesse colocado o meu limite e expressado claramente para ele que para mim, família, só namorando, e de que eu queria namorar, mas que eu, né, não vou namorar por causa disso, nem o contrário, eu acho que a gente ficaria ficando mais um bom tempo, porque ele estava gostando, mas ia ficando. Você não ia pro São João, né? E você acabou não indo pro São João. O eu fui Leandro tá falando que cabeça. Não, mas se você não tivesse levantado isso, de repente você não ia pro São João e acabou. Não, né? O Leandro tá falando que a gente pensa muito, a cabeça da gente é muito. Nós somos muito criativas. A gente não tem, os homens não têm ideia de quão criativo. Acredito que eles sejam também, né? Quão criativo é o pensamento. Porque ele vai embora. E assim, em nenhum momento você pensou que realmente era por conta da... Mesmo ele dizendo que era por conta da Covid, para preservar os familiares, barará, a Covid veio na sua cabeça, mas veio um monte de outras coisas, né? Tipo assim, meu Deus, para que eu fui falar disso? Vieram outras coisas, outros medos, outras crenças, né? Até aquela coisa que a gente que não tem que falar disso. A gente escuta muito isso. Vai devagar, vai na maciota. A gente aprende isso, né? Comunicar.
que você não precisa ir direto, você não tem que ser grossa e mal Sim. educada, mas que assim, que você tem que falar, sim, tem que falar, E né? deixar Não dá claro, para não inclusive, falar. muitas mulheres cometem esses dois erros. Um é que ela não tem clareza, nem ela mesma sabe o que ela quer. Eu pergunto, sim, você quer o quê? Ah, eu quero uma pessoa. Sim, você quer uma pessoa o quê? Você quer um homem, uma mulher? Você quer um paquera? Você quer um ficante? Você quer um namorado, um marido? O que é que você quer? Porque se você não sabe o que você quer, como é que você vai comunicar isso para o outro? E como é que você vai Uhum. dizer para o outro, ó, você está me oferecendo X, mas eu quero Y? Ou então você está me oferecendo X, mas eu quero X também. Ou eu quero X, você quer me oferecer X? Então, tipo assim, eu quero namoro. Você está disposto a namorar comigo ou não? E a gente precisa ter clareza também, né? Tipo assim, eu quero um namoro, o outro não quer um namoro. Pronto, eu estou disposta a continuar ficando com essa pessoa, mesmo ela não querendo um namoro. Ah, eu estou disposta, por enquanto tá bacana, não sei o que, eu vou continuar aqui. Massa. Faça isso Mas de uma forma consciente. tá claro os Claro, objetivos, né? para você e Que para o outro. Ou então, não, eu quero um namoro. Você não quer um namoro? E é muito difícil para a gente dizer não, porque às vezes é uma pessoa bacana, às vezes inclusive existe uma conexão sexual, às vezes é uma pessoa, mas tipo assim, pô, se vocês não estão querendo a mesma coisa, né? Ou alguém tem que ceder, ou então alguém vai desistir do que precisava, né? e tem o fantasma que ainda existe hoje, Edu, ficou pra titia, que apavora, Nossa Senhora! É né? desagradável isso. Inclusive, fica aqui a dica. Apavora, Pra quem tá aqui nos assistindo, né? né, Márcia? Não perguntar, tipo, e aí, vai ficar pra titia? Não sei o que. Gente, eu, inclusive, quando eu tava solteira, às vezes meu tio falava, vai ficar pra titia? Aí eu falei, não, tio, não vou ficar, não. Eu já sou titia de duas meninas lindas que eu adoro, amo ser tia. Tipo assim, acabava com a conversa, né? Ou então tem familiar que fala assim, ah, e o coração? Eu falei, o coração tá ótimo, tá batendo, fazendo sístole e diástole aqui, ó, o tempo todo, tá massa. Mas às vezes eu perguntava, você quer saber da minha vida amorosa? É isso? Foi, tá bem. Tô ficando, ou então não, tô feliz, tô me curtindo, tô me conhecendo. E, inclusive, é muito importante que a gente, enquanto mulher, a gente se permita também. Tem muitas mulheres que emendam uma relação na outra e não param para se cuidar, para se amar, para se conhecer, para saber o que é que eu quero da minha vida, o que é que eu aprendi com essa relação, o que é que eu quero diferente na próxima relação, ou o que é que eu quero parecido na próxima relação, né? Quais são os meus valores? Então a gente precisa ter essa clareza, né? Inclusive, Marta, em relação a tudo isso, é importante. Eu trago assim alguns pilares para a gente. O povo pergunta cada coisa, né, Tami? Pois é, cadê o namorado? Cadê a namorada? Não sei o quê, tá Ah, sozinha ainda? Tá sem ninguém? Vai ficar pra titia? Tem várias perguntas tem. desagradáveis. E hoje a conversa também está sendo não arranjar mulher com bagagem, que é filhos. Pois é, ainda tem essa questão, né? É. E desagradável. Desagradável demais. E essa coisa de ser filhos, eu acredito também que é algo que acaba dificultando um pouco mais o relacionamento amoroso por ser mulher. Porque existe muito preconceito, né? Primeiro, da própria mulher, segundo, dos homens e da sociedade em geral. E a gente pode trazer isso, inclusive, não só das mulheres com filhos, quanto das mulheres divorciadas, o que chamavam antigamente de desquitada, né? Eu trouxe aqui, sabe quando foi? Peraí que eu vou falar para vocês. A partir de 1977, que o divórcio se tornou uma opção legal no Brasil. E mesmo com a lei em 77, as mulheres que eles chamavam de desquitadas eram mal vistas. Então era aquela mulher que não soube, aquela mulher mal amada, ou aquela mulher que não é para o casamento, não é da Não família, soube segurar o marido. não soube segurar o Tinha marido. Pois muito é. isso, tinha muito essa frase nossa, arrepia, né? Mas tem isso, né? Não foi o Pois marido que não soube segurar a esposa, não, né? Ela ela coitada, que não não soube. soube. E no caso da mulher com filhos, além dessa questão, né, de preconceito, de julgamento da sociedade, existe uma questão até mesmo de tempo, né? Uma mulher com filho, ela, em geral, é ela que tem a guarda dos filhos, então ela já tem um tempo mais reduzido só para ela, né? Precisa daquela coisa de deixar o filho com alguém, ou tá com o pai, nananã. Então, é um desafio a mais, digamos assim, e fora que também tem o cuidado e
os medos, os receios, né, das mulheres em relação, tipo, quem eu vou colocar perto dos meus filhos. Então, tem que ser uma pessoa que a pessoa já sinta segurança, que conheça, etc. E faz parte, né? Uhum. Agora, é também importante que as mulheres que tenham filhos, elas também olhem para a vida, tem determinado momento que, ok, você dedicar sua vida, seu tempo maior para os seus filhos. Mas olhe também para você, né? Eu sei que é desafiador, né? Não sou mãe, mas tenho várias amigas mães, tenho cunhadas, etc., primas. Mas se a gente não escolher, o tempo não acontece. E isso vale para qualquer coisa. Isso vale para quem é mãe, para quem não tem filhos também. Se você não escolher cuidar da sua vida amorosa, ficar esperando, quando eu tiver tempo eu vou olhar para isso, quando eu tiver tempo, quando eu estiver mais tranquilo. Quando é que vai ser esse momento mais tranquilo? Quando você ficar doente? Quando você ficar com depressão? Quando você já achar, tipo assim, você acabar vivendo relações abusivas, relações tóxicas, para você ir lá pro fundo do poço e aí você vai olhar para isso, a gente pode cuidar antes. A gente pode olhar para a gente antes, a gente pode escolher, né, dedicar, investir o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa energia naquilo que a gente quer. E eu digo isso por mim, porque eu muitas vezes, eu quero namorar, mas eu nunca nem abri espaço na minha agenda. Antes, né, quando eu estava solteira, na época da pandemia, então, gente, eu trabalhava, tipo assim, 16 horas por dia. Porque eu tenho duas profissões, eu sou terapeuta e sou servidora pública. Então, eu terminava um expediente de um, começava o de outro, tinha vários projetos, várias coisas. Então, assim, quando eu decidi, eu quero namorar, eu quero ter um relacionamento sério, porque até então eu tinha ficantes, pessoas maravilhosas que eu conhecia, mas nada evoluía para uma coisa mais séria. Aí eu falei, não, peraí, eu vou abrir espaço na minha agenda. E comecei a deixar. Fui, né, pondo fim em alguns projetos, algumas coisas, mudando minha rotina para abrir espaço para esse relacionamento. Que a gente precisa nutrir espaço. E aí, já Aí trazendo, você né? falou do filho, você falou da coisa do filho, mas tem muitas mulheres que optam pela profissão, né? O que você falou, Sim, não vou trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quando eu tiver um tempinho, eu penso nisso. Mas com trabalho, trabalho, trabalho. O trabalho vira o filho, né? Então tem que ir Leandro está afiando, perguntando, botando. quando o povo fizer essa pergunta, o que falar? Leandro, eu muitas vezes perguntava, quando perguntava assim, e o namorado? Eu falava às vezes, tá chegando, estou perto de conhecer, tá aí pelo mundo, a gente em breve vai se conhecer, quando eu conhecer eu te apresento. Ou então, né, quando perguntavam como vai o coração, eu já falei, né, que eu falava que o coração tá bem, tá aqui pulsando, tá fazendo sístole, diástole. Quando falam que você vai ficar pra titia, essas coisas, você pode perguntar. Às vezes, gente, você pode fazer uma pergunta também, tipo assim, a pessoa, e o namorado? Você pode falar, no momento eu tô solteira, mas eu percebo que você tá preocupada com minha vida amorosa, né? Isso é muito importante pra você. E aí, às vezes, a gente pode até, inclusive, né, até trazendo aqui a dinâmica da CNV, descobrir o que é importante pro outro. E aí, também já entrando nas questões familiares, muitas mulheres muitas mães, principalmente, têm essa preocupação, ou pais também, né? Às vezes os pais ficam assim, minha filha, por que você não arranja alguém para ficar só com um, não sei o quê, vive saindo. Meu pai já fala, você tá saindo demais, filha. Vai achar alguém para você quietar, não sei o quê. Eu quietei antes disso por causa da pandemia, mas, enfim, faz parte. As pessoas estão preocupadas com a gente porque muitas pessoas mais velhas acreditam que só tendo um relacionamento é que a gente vai ser feliz. Durante muito tempo, eu era completamente contra isso. Eu achava que nada, eu posso ser feliz sozinha, não sei o quê. Hoje, eu digo pra vocês, a gente pode ser feliz sozinha, a gente deve ser feliz sozinha, a gente deve buscar se amar, se cuidar, fazer as coisas que a gente gosta, que nos fazem bem, que nos realizam. Mas ter alguém para compartilhar a nossa vida, sabe? Para ter uma parceria, para a gente crescer juntos, porque relacionamento é desafiador, gente. Eu não vou aqui vender a pílula dizendo, é tudo lindo, é maravilha, todo dia a gente se ama, a gente adora. Não, tem gente, eu falo às vezes no namorado, digo, amor, você é a pessoa que consegue me tirar mais do sério. Tem vezes dá vontade de te matar, velho, porque você me irrita de um jeito, mas ao mesmo tempo tem momentos que eu amo
de um jeito assim que me faz um bem, que eu agradeço tanto a Deus por poder contar com Ele, sabe, na minha vida, por ter a parceria, por ter alguém que chega junto, que me cuida, que por vários motivos. E mesmo assim, a gente tem muitas coisas, tem muitos comportamentos dele que eu não gosto, tem muitos aspectos que eu acredito que ele precisa melhorar nele, tem muitos aspectos que eu preciso melhorar em mim e etc. Então, assim, é massa ser feliz sozinho, mas é massa ser feliz com alguém. E os relacionamentos existem para que a gente cresça juntos. Não é por acaso que a gente veio numa sociedade com bilhões de pessoas. Porque não é só o relacionamento amoroso, né? Todos os relacionamentos, mas o relacionamento de casal, ele é muito importante para a nossa evolução. Acho que e a gente diz, inclusive, que o relacionamento de casal é tipo uma pós-graduação na evolução espiritual, porque você passa assim, por muitas coisas, né? E aí, Marta, eu queria trazer, inclusive, assim, né? Eu trouxe vários erros, várias coisas que as mulheres fazem, que é bom a gente olhar. Os homens também, né? Leonardo tá aqui, não me deixa mentir. Que a gente faz, né, na vida enquanto solteiros, às vezes enquanto namorados, casados, etc. Mas principalmente para quem tá solteira hoje, né? E tá infeliz, tá insatisfeita com essa vida amorosa, existem alguns pilares, alguns aspectos que a gente precisa trabalhar. Então, assim, o primeiro aspecto é a gente identificar e superar as nossas travas no amor. Então, o que é que você tem medo? O que é que te trava? Né? Ah, eu tenho um trauma de traição, porque eu fui traída, ou minha mãe foi traída, eu tenho um trauma de ser abandonado, de ser rejeitado. Eu já acho que qualquer coisa que a pessoa faz, a pessoa já está me rejeitando. Se ela não olha para mim, ou se ela, sei lá, se ela não quer ficar comigo, eu já acho que ela está me rejeitando. E às vezes não, ela só não está querendo ficar com você. Às vezes pode ser só naquele dia, enfim. A gente tem que liberar também os padrões familiares e as lealdades familiares. Que a gente não conversou muito sobre isso, mas o que a nossa família viveu interfere na nossa vida. E quando a gente fala, né, de mulheres e relacionamentos, é bom a gente olhar como foi, como é ou como foi a vida amorosa das mulheres da nossa família. Como é a vida amorosa da sua mãe? Ela foi feliz? Ela é feliz? Ela continuou casada? Ela casou? Ela não casou? Ela separou? Ela teve, né, teve filhos, com certeza que você existe. Mas assim, como foi? E suas tias? Elas são felizes nos relacionamentos? Elas preferem, elas escolhem, né, ficar em relações abusivas ou relações infelizes para manter o status, né? Ou elas separaram, elas ficaram melhor ou não? Enfim, a gente precisa olhar para isso, né? Porque muitas vezes isso é uma questão de lealdade familiar muito forte. Eu já atendi uma cliente, Marta, que me marcou muito, porque ela estava num relacionamento, ela estava bem, ela estava super feliz. Ela, ai, Ana, meu namorado maravilhoso, a gente está tão bem, vamos morar junto, não sei o que mais lá, mas me dá um medo tão grande, eu me sinto tão mal. E aí, na sessão, a gente descobriu que a mãe dela se separou, ela não foi feliz no amor, a mãe dela vivia amargurada. E internamente, ela sentia que ela estava traindo a mãe. Olha, chega a me arrepio, é muito forte isso. Que ela estava traindo a mãe por ser feliz no amor, enquanto a mãe era infeliz, vivia sozinha. Inclusive, né, como ela ia morar com o namorado, ela sentia que ela estava abandonando a mãe. Olha como é forte. Você abandonar a sua mãe é muito forte. Então, assim, a gente precisa olhar para isso. Até para, por exemplo, além de liberar, finalmente parar de atrair homens errados. Eu atendo muitas mulheres que me falam assim, Ana, eu só atraio homem errado. Eu só atraio homem casado. Dedinho podre, o né? dedo podre, né? E não é o dedo podre, é a mente podre. Que, na verdade, mente não é que atrai coisas podres. Exatamente, não é. Que atrai as coisas. É uma mente, né? Um padrão mental, energético, emocional e até comportamental da gente atrair aquilo que não vai dar certo. Recentemente, uma amiga que tá solteira há muitos anos virou e falou: ah, mas eu só gosto de homem que mora longe. Eu falei: porque internamente você não quer se relacionar, né, minha linda? Porque se você quisesse viver com alguém aqui perto iria te atrair. Mas se você está fechada, inclusive fica a dica: mulheres que atraem homens comprometidos, casados, namorando, pererê, olhem para vocês, porque internamente você está indisponível. Por mais que você fale que você quer um relacionamento, você não, internamente tem muitas coisas aí dentro, muitas crenças, muitos traumas que você ainda está fechada pro amor. Então é isso, né? A gente precisa, inclusive, justamente isso, reprogramar, fazer uma reprogramação mental e emocional
para não ter mais medo de ficar sozinha, para não ter medo de não se sentir boa o suficiente, porque muitas mulheres, né? Quantas mulheres se submetem a cirurgias plásticas, procedimentos estéticos, a pintar o cabelo e comprar bolsa e não sei o quê, e gastar o dinheiro que não tem para parecer o que não é, só porque acha que assim vai parecer que é bom o suficiente, né? E quando, na verdade, tem uma questão muito mais interna e profunda aí dentro para olhar. Você tocou no assunto que foi uma vivência minha, né? Adolescente e jovem adulta, né? Eu era apaixonada, assim, eu que era o homem da minha vida e ele adorava louras. O que que a pessoa de cabelo castanho fez? Pintou de Platinou louro, seu cabelo. logicamente. Lógico. Platinada! Platinadíssima. Me sentia, olhava para mim e falava assim, quem é essa mulher? Não conhecia a mulher, né? Meu cabelo hoje é vermelho, mas ele era castanho. Eu olhava para aquela mulher, mas tava lá, linda do lado dele. Nas fotos estão lindas, entendeu? Casal lindo, né? O relacionamento acabou, não adiantou o cabelo louro, né? Porque outras coisas fizeram, e não era o homem da minha vida. Apareceram outros homens da minha vida, né? Mas é muito engraçado, você falou disso, assim, o que que, assim, eu pintei o cabelo, mas tem mulheres que fazem plástica, se submetem a cortes no corpo para aumentar o busto, ou para diminuir o busto, ou para tirar a barriga, ou para esticar a pele, não porque elas querem, nada contra a cirurgia plástica não, mas assim, não é porque elas querem, é para agradar o outro. Sim. Então isso a gente tem que tomar um cuidado, assim, por que eu estou fazendo isso? É para Exatamente. mim, para eu me sentir bem, ou para que eu fique com fulano? Né? Sim. Fulano só gosta de louras, então eu vou ser loura. Caguei que ele só gosta de loura. Vai ter uma Sim. ruiva na vida dele, se ele quiser. E tá tudo bem. Né? E se não, tá bom. Ele não vai estar na minha vida. Vai achar uma loura. Né? Hoje É mais me ou menos isso que a gente mandaram, tem que pensar. hoje me mandaram um vídeo que eu achei muito interessante, falando disso, assim, quantas mulheres, quando começam, que são tão lá, lindas, felizes, solteiras, não sei o quê, e aí começa um relacionamento e muitas vezes ela começa a viver a vida do outro, né? Nesse processo de dependência emocional, de não sei o quê, que ela começa a sair menos com os amigos, a não fazer as coisas que gosta, a viver realmente a vida do outro ou em função do outro, que muitas vezes elas acabam ficando apagadas, elas começam a ficar inseguras e tudo isso, né, gente? É um conjunto de coisas. Então, é importante a gente cuidar, né, das nossas questões emocionais, inclusive dessa questão da dependência emocional, porque você pode querer ficar com a outra pessoa, mas você nunca vai precisar da outra pessoa. Você nasceu sozinha e vai morrer sozinha. O outro nasceu sozinho e vai morrer sozinho. A gente escolhe estar com o outro porque é prazeroso, porque nos ajuda a crescer, porque torna a nossa vida mais maravilhosa. Não é porque eu dependo do outro. E a gente precisa ter cuidado. Inclusive, recentemente, uma amiga falou assim: Nossa, Ana, eu acho tão bacana a sua relação com seu namorado, porque você não deixa de fazer suas coisas por causa dele e ele também não. Eu digo, a gente busca estabelecer isso. Tem certas coisas que eu quero fazer junto com ele, tem certas coisas que ele quer fazer junto comigo. E a maioria a gente faz juntos, que a gente tem alguns gostos muito parecidos. Mas tem coisas que ele faz, por exemplo, ele gosta de rock. Eu não gosto de rock. Eu não vou lá, tipo assim, eu até fui no carnaval para um show de rock lá com ele, mas assim, fui uma vez, pô, bacana, mas não gostei, não vou de novo. Pode ir sozinho, vá com seus amigos, meu lindo. Porque é isso, a gente precisa nutrir a nossa individualidade também. E tu fala sobre, tem a ver também com a questão da gente fortalecer a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Porque se eu não confio de que eu mereço, se eu não confio que eu sou boa bastante, que eu sou uma mulher interessante, que eu sou uma mulher linda, que eu sou merecedora, não sei o quê, você muitas vezes se submete a tantas coisas assim. E até a Uhum. relações indignas para caber. A gente precisa se tornar uma mulher mais poderosa, mais confiante. A gente precisa desbloquear, inclusive, o nosso merecimento para se abrir para o amor. Você trouxe um dado no começo da live que muitas mulheres não acreditavam que não mereciam uma relação amorosa saudável. Eu falei, meu Deus, é mais assustador do que eu imaginava. E realmente, por quê? Porque quantas mulheres. Aí a gente volta para a questão sistêmica. Quantas mulheres da família dela viveram relações saudáveis?
Quantas amigas, quantas colegas, quantas primas, quantas pessoas ela conhece que vivem uma relação saudável, bacana, de parceria, de cumplicidade. Inclusive, olhar para as pessoas que vivem aquilo que a gente quer viver, com esse olhar de que é possível, de que se o outro conseguir, eu também posso, de que eu mereço, é fundamental para a gente ter isso. Porque se você acredita que você não pode, que você não consegue, que você não merece, minha linda, é isso que você vai ter. Você vai ter uma relação horrorosa mesmo, porque se você não acredita que outra coisa é possível, ah, mas todo homem trai, ah, mas todo homem é isso, ah, mas todo homem é aquilo. Todo homem é muita gente. Existem homens que traem, existem homens que são fiéis. Existem mulheres que traem, existem mulheres que são fiéis. Então, assim, não é uma realidade unânime. Existem pessoas diferentes. E não tem a ver com gênero. Não tem a ver, tem a ver com a pessoa. Tem a ver com a pessoa. A pessoa trai, a pessoa não é fiel. E às vezes a pessoa que trai é a mesma que é fiel em uma relação. Ela pode falar isso agora. Existe nessa relação ser fiel num relacionamento e não olhar mais para o lado, assim. E ela pode estar numa relação e estar olhando para todos os lados. Tanto faz ser homem ou mulher. Sistemicamente, Marta, a gente fala justamente disso. Porque existe a dinâmica da relação. Quando a gente falou, por exemplo, da mulher que está só dedicada aos filhos, só dedicada à casa, só não sei o que, está sobrecarregado, não está se cuidando, não está sendo feliz, não está se amando, não está criando espaço para a relação, normalmente é quando o homem vai trair. Ou vice-versa, se o homem está só dedicado para a família, para a casa, ou para o trabalho, enfim, qualquer um dos dois, gente, né? Se está dedicado muito para uma coisa, não está equilibrado. Exato, e não está olhando para a relação, não está cultivando a relação, não está nutrindo essa relação, é fato que um dos dois provavelmente vai olhar para fora. E esse olhar para fora pode ser dizer, olha, eu não quero mais estar nessa relação. Né? A questão é que, muitas vezes, nós mulheres fomos criadas de um modo da gente escolher falar do que a gente sente e sair da relação. Os homens, a criação, né, a cultura é muito maior, até porque durante muito tempo se aceitou, inclusive, o fato... Eita, peraí, minha bateria estava avisando aqui, está acabando. Aceitou, durante muitos anos, era aceitável, era aceitado socialmente, ainda que de uma forma velada, que os homens tivessem mais de uma família, que os homens tivessem um amante. Eu tenho um caso na minha família que é assim. As duas, meu tio-avô tem duas famílias, elas moravam cada uma numa esquina, numa cidade desse tamanho, de 5 mil habitantes. Eu falei, gente, minha família também tem um caso desse. Na nossa cabeça. Duas irmãs que nasceram na mesma época, de mães diferentes. Pois é. Então, assim, hoje a gente entende isso como uma coisa que não é benquista, que não é o que a gente quer, porque a gente já escolhe, né? É uma escolha. A gente escolhe viver uma relação monogâmica fiel. A gente escolhe nutrir uma relação com confiança, com comunicação, para que a gente possa falar com o outro quando tá bom, quando não tá. Mas antigamente não existia essa possibilidade. Inclusive, muitas vezes, a amante era a mulher que o homem amava. E a esposa era a mulher que ele casou porque a família arranjou, que foi aquela coisa arranjada porque era o conhecido, que era isso, que era aquilo. E eu me arrepio todo, porque é muito forte isso. É muito forte. Isso tem pouquíssimo tempo, né? A gente está falando de menos de um século. Pois é. Então a gente precisa olhar para isso tudo, né? E aí eu também trago, Marta, é importante a gente fazer práticas para a gente realmente ter essa vida, esse relacionamento que a gente merece. E eu quero, inclusive, convidar aqui, fazer um convite especial para as pessoas que estão assistindo a sua live para participar do meu programa chamado Florescer no Amor, que é o meu programa de acompanhamento terapêutico individual, que é personalizado, e que a gente trabalha todos esses aspectos, todos esses pilares, para que a gente realmente possa se abrir para o amor. Eu digo que é assim, para a gente conquistar um relacionamento saudável, mesmo que a gente esteja sem tempo e com dificuldade de se abrir para o amor, que é o que acontece hoje em dia, né? Muita mulher sem tempo, muita gente sem tempo e com dificuldade de se abrir. Ai, Ana, eu quero, mas na hora eu não consigo. E várias mulheres chegam para mim e falam assim, Ana, mas o cara que é mais legal, eu não me interesso muito. Mas o cara que é escroto, o cara que tá ficando com um monte de gente, que eu já encontrei com ele ficando, esse aí me interessa. Eu falei, então, vamos lá.
Vamos se abrir para o amor, O que para está você aí gostar por trás, também. né? Exatamente. O que Daquilo está que aí por pode dar trás? certo. E é um programa, Marta, para quem estiver aqui, quiser conhecer, saber um pouco mais, no meu acompanhamento individual, são 8 semanas, né? Em que a gente tem uma conversa inicial, eu procuro conhecer um pouco mais da sua história, e ao longo dessas 8 semanas a gente vai trabalhando aspectos da vida da mulher, trabalhando no aspecto mental, né, para a gente fazer essa reprogramação mental, emocional, trabalhando também um aspecto prático. Então, eu acredito muito que a mudança na nossa vida ela acontece na prática. Eu vejo, por exemplo, profissionais de psicologia que fica só no mental, mental, mental. Eu até choro, eu falo, não sei o quê. Mas, assim, e na prática? O que é que mudou na sua vida? O que é que você fez de diferente? Tá fazendo diferença ou não tá? Porque se não tá fazendo diferença prática na vida, não quer. E aí eu vou até fazer um adendo. Não, falei da psicologia, é um exemplo, mas pode ser pra qualquer coisa na vida, tá? Se você está fazendo um movimento, mas não está tendo mudanças práticas, é porque tem alguma coisa que você ainda não aprendeu, tem alguma coisa que você precisa ajustar. E muitas vezes é uma mudança de atitude, de você, por exemplo, saber o que é que você quer e de você colocar o seu limite, de você comunicar o que é importante para você. Isso faz diferença. Não adianta nada você saber. Eu sei que para mim, sei lá, para mim é importante só conhecer a família depois que eu estiver namorando. Mas se eu não falo isso pro outro, ou se eu sei disso, falo pro outro, mas mesmo assim eu vou para casa para conhecer a família, eu vou pro negócio, opa, pera aí também, né? Aí você também tem que assumir seu BO. Tem que assumir a responsabilidade pela sua vida. Mas, né? Então, Jana, isso pode ser online? Tem muita gente de vários estados assistindo a gente. Tem do Rio, tem de Santos, tem de vários lugares. Pode sim, com certeza. Na verdade, hoje em dia, eu faço praticamente com todos os meus clientes online. Tem cliente que até é de Salvador, mas que prefere fazer online para não ter que pegar engarrafamento, pegar carro, trânsito, não sei o que, essa coisa toda. Eu tenho clientes de outros países, tenho clientes da Europa, clientes dos Estados Unidos, de outros estados. Então, o acompanhamento, ele é individual, ele é personalizado, como eu disse, ele é focado no resultado, que para mim é o importante, a gente vê diferença prática na nossa vida. E que mais? E eu quero, inclusive, é para quem quer realmente curar essas feridas do amor, que impedem a pessoa de atrair, manter o amor saudável, para acabar com esse ciclo de relacionamentos frustrados, para fazer as pazes com o passado, que às vezes a pessoa, mas eu quero namorar, não sei o quê, mas se você vai conversar com ela, ela só fala do ex, só tá com raiva, ainda tá lá no passado, porque minha mãe, porque meu pai, porque não sei o quê, a culpa dela, etc. Então a gente precisa fazer as pazes com esse passado, né? O programa também é para quem sente muito medo, insegurança, culpa, rejeição na vida amorosa. É importantíssimo, é fundamental fazer esse acompanhamento. E principalmente para quem está cansada de não dar certo no amor. Então, chega de não dar certo no amor, bora lá. E se você está disposta a mudar a sua vida amorosa, se você está escolhendo isso, eu tenho certeza que a gente pode conversar e você pode investir nisso, ainda que não seja à vista. Eu também trabalho com uma plataforma maravilhosa que permite a pessoa pagar no Pix, pagar no boleto, pagar no cartão. Essa parte, assim, eu facilito bastante. E é fundamental, né? A gente está aqui para ser feliz. Cuidar, gente. né? A gente tem que se cuidar. Então, siga, nunca acerta onde está. Aqui em cima, se você não segue a Ana, clica aqui em cima que vai abrir o meu Instagram e o da Ana, clica para seguir. Se você segue a Ana e não me segue e quiser conhecer, assim, eu trabalho com artesanato sustentável. Eu transformo cápsulas de café, vidros, em joias, em acessórios, objetos de decoração. Aí você vai pensando assim, mas Marta, você trabalha com artesanato e está falando de vida amorosa. O que tem a ver alhos com bugalhos? Tem tudo a ver. Porque para a gente poder usar um acessório bonito, ter uma casa bonita, a gente tem que estar bem. E a gente só está bem se conhecendo. Como é que a gente se conhece? Tendo informação. Por isso, a Ana Rosa está aqui para conversar com a gente. Então, clica aqui que você segue a Ana e a mim. Eu quero, inclusive... Tem muita informação nos 2 Instagrams. Com certeza, eu quero recomendar, inclusive, para quem está aqui, que me segue, para seguir lá a Marta. E o trabalho dela é muito lindo. Eu ia até botar aqui no meu negócio, mas eu não consegui aquele
Como é que fala aquela mandala que você me deu? Muito legal, gente. Uma mandala de CD. Eu fiquei, meu Deus, que incrível. E fora esses brincos que ela faz com cápsula de café, eu falei, Marta, como assim? Isso é cápsula de café? Ah, esse também é? Esse Que também lindo, olha pra isso. Meu Deus, impressionante. Esse Então, também. sigam e curtam e também adquiram aí os produtos de Marta, que são produtos sustentáveis. A gente vai estar, né, contribuindo com o planeta. E eu quero agradecer, Marta, pelo bate-papo, foi maravilhoso. Tinha tempo que eu não fazia live, eu estava de umas férias assim de live, mas é quase que uma cachaça isso aqui. Eu adoro conversar, como vocês já perceberam, falar. Então foi maravilhoso, agradeço demais, assim, ó. Quem quiser Não, e também tinha saber tempo que mais, você fala veio comigo. aqui, você veio conversar com a gente para falar do poder do pouquinho lá Tem na época da eu acho pandemia. mais. Já tem uns 2 anos, então quando quiser voltar, só falar, vamos conversar de alguma Nossa, 2 coisa? anos. A janela aqui está aberta para a gente conversar. Ah, E foi maravilha. muito engraçado, que eu estava pensando realmente no mês das mulheres, aí eu vi o seu vídeo falando de relações, de merecimento, eu falei, caraca, é isso. É isso que a gente tem que trazer para essas mulheres se entenderem e para os homens também, né? Sim, Por isso que eu falei, rapazes também são bem-vindos, porque, como você falou, o feminismo, a gente não quer só empoderar as mulheres, não. A gente quer igualdade, né? Então, assim, sim, e não é a mulher tem que fazer isso, o homem tem que fazer aquilo, não. Vamos olhar para os dois e vamos tentar conviver da melhor forma possível. com Né? certeza. Assim, chorar é do ser humano, só que às vezes as mulheres choram mais do que os homens, mas a gente tem que começar a olhar com um olhar diferente, né? Não com um Sim. olhar machista, tá chorando, isso é coisa de mulher. Não, A gente pode né? conversar sobre isso numa próxima live, Isso inclusive, Marta. É algo pode que eu ser. tenho estudado e tenho buscado também, achar esse caminho do meio, né? Porque, como a gente falou, estamos no momento de transição. A gente já não quer mais aquele extremo que as nossas avós viveram. A gente também não está, muitas vezes, querendo também esse extremo de então eu vou ficar sozinha pro resto da vida e eu sou independente, eu não preciso de homem nenhum, não sei o quê. A gente quer, tipo, ó, eu quero um homem do meu lado, eu quero um parceiro ou uma parceira, enfim, eu quero ter alguém para dividir a vida, mas que seja leve, que seja uma forma fluida, que eu possa estar mais nutrindo o meu feminino, que é um desafio para nós mulheres modernas, eu Uhum. digo, e eu me incluo nisso, porque muitas vezes eu me vejo só nesse lado masculino de fazer, fazer, fazer e decidir não sei o quê, e o corpo cobra esse espaço de estar mais feminina, né? De dançar, quando eu danço eu me sinto tão bem, de fazer, trabalhar com a terra, tudo isso que é mais, como é que eu diria? Mais ligado à criatividade, mais ligado ao movimento, é importante. Então vamos conversar na próxima. E homem Podemos chora, Logan. conversar. Pois é. Chora, faz bem, inclusive. Mas, Ana, obrigada mesmo. Gratidão, Trouxeram aqui que gratidão. a live maravilhosa. Muito grata, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite. E vamos celebrar o Dia das Mulheres amanhã, porque a gente merece. Mas ainda tem muita conquista pela frente. Com certeza. Muito caminho ainda. Beijo grande. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.